Olá, olá, chegando aqui, ajeitando tudo. Sejam muito bem-vindos à quarta aula do Hub Delas. Deixa eu ver como eu vou deixar minha configuração aqui para vocês. E eu vou seguir para o outro canto. Aí. Aqui. Então, esta é a quarta aula do projeto que eu e a Lana desenvolvemos de toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Está aqui com você, compartilhando alguns aprendizados para trazer, melhorar a sua jornada empreendedora. A Lana está falando comigo aqui, deixa eu ver o que ela quer. Ah, ela está pedindo o link. É assim, quem sabe faz ao vivo. Vou abrir a live aqui para o pessoal do Instagram, só para convidar todo mundo para cá, porque essa live vai acontecer sempre aqui no YouTube e depois ela vai ficar disponível apenas para nossas sócias. Olá, meu povo, estou ao vivo aqui no Hub Delas, como já estou no Hub Delas. Estamos aqui no YouTube, iniciando a quarta aula desse projeto que eu e a Laninha resolvemos trazer para vocês toda segunda-feira, neste mesmo horário, às 11 horas da manhã. E vamos alternar entre eu e ela, trazendo temas que nós identificamos que são temas importantes para a jornada empreendedora, temas que são pouco falados aqui na rede, alguns temas com orientações, dicas, passo a passo, e alguns temas mais reflexivos. Esse de hoje é um pouco mais reflexivo e fala sobre a questão da criação de personas. Vou ficar direcionado para o lado de cá. Quem está aqui no YouTube, ou quem está aqui no Instagram, que está vendo, eu vou ficar virado mais para o ladinho de cá, porque eu não estava fazendo nada. Ah, meu Deus do céu, é isso mesmo. Agora que a gente está ao vivo lá. Bom, vamos lá. Essa é a quarta aula do projeto do Hub Delas, que vai trazer toda segunda-feira um tema interessante aqui para vocês. Nós estamos aqui no YouTube. E essa aula vai sempre ser aberta ao público, para você, empreendedora, entrar nesse universo do que é a que a gente anda fazendo aqui pelo Hub, o que a gente conversa com as nossas sócias, as nossas associadas, e é uma forma de você conhecer um pouco mais o trabalho da gente e também da gente compartilhar um pouco dessas informações. Toda segunda-feira, às 11 horas, sempre um tema que a gente detectou que é importante para a jornada empreendedora. E aí nós estamos trazendo aqui para o YouTube. Aqui no Instagram está aberto. Aí, nesse primeiro mês, para a gente ir trazendo vocês para cá. Então, vamos lá. Aqui no YouTube eu tenho slides, eu tenho uma outra forma de apresentação, e dá para trabalhar melhor os conteúdos que a gente pretende trabalhar aqui com vocês. Hoje, a aula é sobre persona. Por que é a hora de repensar a criação da persona? Mas antes de começar, o que eu gostaria de saber de você? Ou vocês deixam aqui nos comentários ou trazem aqui no comentário. O que é persona? Você entende o que é persona? Na época que eu comecei lá atrás, que eu comecei a entrar para o digital com o meu estúdio, eu estudei bastante, né? Muita gente falando. Antes de começar a divulgar o seu negócio, você precisa identificar essa persona, você precisa escrever essa persona, e aí existem milhares de formulários, de perguntas que dizem que vão ajudar você a identificar quem é essa pergunta, quem é essa persona. E eu tive certas dificuldades. Mas vamos lá, você respondeu aí o que é persona? Vamos lá. Você já tentou criar persona para o seu negócio? Como eu falei, eu tive muita dificuldade, por isso que hoje eu estou trazendo aqui
essa aula para pensar uma forma diferente de pensar essa persona. De fato, para o marketing, o que é a persona? Persona é a representação fictícia do seu cliente ideal, do cliente ideal do seu negócio, daquele cliente dos sonhos. Ela é baseada, sim, em dados reais e comportamentos e características desses possíveis clientes, desse grupo de clientes. Agora eu pergunto, você que está no início da jornada empreendedora, montou o seu negócio, está reposicionando ele, você tem argumentos para poder criar preencher todos aqueles formulários? Você tem esses dados? Você tem certeza que consegue criar isso? Porque eu, na minha época, tive muita dificuldade. E essa dificuldade me travava, me fazia dizer assim, onde que eu vou agora? Se eu não consigo identificar. Nos formulários se fala, diga o nome da sua persona, a idade da sua persona, qual é os hobbies dela, qual é a dor dela, qual é o desejo dela, qual é o sonho dela, como é que ela se comporta no dia a dia, como é que é essa rotina. E aí era um emaranhado de perguntas que eu não conseguia identificar. E isso me travou muitas vezes. E aí hoje a gente vê muitas pessoas começando negócios, criando esses formulários, e aí buscando nos concorrentes, buscando em pessoas que estão aí no mercado, identificando algumas coisas em conjunto com elas, vendo o que elas estão fazendo, trazendo para o seu negócio, ou seja, criando, procurando respostas para a construção dessa persona do lado de fora, sem conhecer a si mesmo. E aí eu tenho um ponto rapidinho para parar aqui, para a gente raciocinar numa história que eu vou trazer para vocês. Era uma vez uma gatinha que foi criada numa família de gatinhas, toda amorosa, com uma família de gatinhos, com a mamãe gatinha, com a irmãzinha, os irmãozinhos, o pai, todos ao redor desse ideal de viver como gato. Essa gatinha, ela cresceu, foi para o Sebrae, fez um monte de curso, entrou fez consultoria, procurou saber do mercado, o que estava em falta, e montou uma loja para vender artigos para gatos, digamos, artigos esportivos para gatos, vamos imaginar gatos como pessoas, para animais gatunos que gostavam de desenvolver esportes. Então, ela criou a persona dela baseada em outros gatos, no comportamento dos outros gatos, na comunicação, na linguagem dos outros gatos. E aí montou o seu negócio. Ótimo. Os negócios começou a dar certo. Nos primeiros períodos foi bacana, era uma novidade, então vieram muitos outros gatos, porque ela começou a montar e se comunicou como um gato. Então, o negócio deu certo. Depois de um tempo, ela começou a perceber que já não fazia mais sentido para ela aquele negócio. Ela estava se comunicando de forma como tinham ensinado para ela, da forma como ela tinha aprendido com a família, e isso não estava trazendo resultado para o negócio. Teve um boom e depois o negócio começou a não dar mais certo. Os clientes começaram a não aparecer mais, passou o período de novidade. Então, ela começou a se desesperar, ficou chateada, ficou triste. Quem não passa por isso, né? Nos nossos negócios. E aí ela decidiu que ela ia aprender mais sobre ela e sobre esse negócio dela. Na verdade, ela foi aprender mais sobre o negócio dela. Então, terminou entrando em um processo de aprender mais sobre ela, sobre a essência dela. E lá, pelo meio do processo, ela entendeu que, na verdade, como novela, ela foi trocada na maternidade. Ela não era uma gata, ela era uma pantera. E, por alguma coisa do destino, a mamãe pantera dela se perdeu dela e ela foi criada por gatos. Então, ela veio desenvolvendo todo o negócio dela
baseado no que era ela, e no que ela sentia, e no que ela vivia. Só que chegou um momento que isso já não estava mais dando certo. E aí ela descobriu que, na verdade, ela não é uma gata, ela é uma pantera. E aí, quando a gente fala de negócios com alma, negócios prósperos, né, negócios com propósito, a gente fala de que o empreendedor, a empreendedora, ela precisa ter paixão pelo negócio. A gente falou disso numa live na semana passada. Ela precisa ter paixão para aquele negócio, para estar aqui, para eu estar aqui no Instagram, no YouTube com vocês. Eu preciso acreditar muito nisso que eu estou fazendo, porque é difícil. Para você ter um negócio, é difícil. Você precisa ter combustível dia a dia. E quando você não faz algo que é da sua natureza, isso não dá certo. E foi isso que aconteceu com ela. Ela identificou que, na verdade, ela não é uma gata, ela é uma pantera. Ela não é doce, amável, carinhosa. Ela é ágil, ela é um pouco mais agressiva. E na hora de se comunicar, de comunicar o seu negócio, de montar o seu negócio, de criar as estratégias do seu negócio, mesmo ela aprendendo tudo do universo de gatos, querendo se comunicar com gatos, no fundo a essência dela é de pantera. E aí houve um choque, houve um problema, um ruído de comunicação. E por conta disso, ela não conectava mais com os clientes. Passou o período de novidade, e aí ela passou a não conectar mais com novos clientes. Os clientes já não reconheciam aquela loja dela como um ambiente seguro, não reconheciam aqueles produtos que ela estava vendendo como produtos que eram, de fato, algo que eles queriam, porque ela estava numa dualidade. Ela é pantera e estava se comunicando como gato. E aí, então, havia um conflito de vibrações mesmo. Vocês sabem que tudo que eu falo, eu trago para o lado de energia, trago para o lado mais imaterial, porque eu acredito muito nisso. E a proposta aqui é explicar a vocês que existe uma conexão com o cliente, com esse novo lead que vai chegar, não só na fala, mas é uma conexão emocional e vibracional. Então, a gatinha, que era pantera, que criou o projeto dela, baseado numa essência que não era a essência real dela, passou a passar mal, passou a não querer mais fazer o negócio e passou a não comunicar, não conectar mais com o cliente. Ela entendeu, então, que, na verdade, ela precisava refazer todo o processo de negócio e de comunicação dela. Às vezes, você não vai chegar nesse estágio tão abrupto, né? Ter que remodelar todo o seu negócio. Às vezes, mas você precisa entender como você está comunicando as intenções, como é que você está comunicando suas ofertas, como é que você está fazendo conteúdo para a rede social, porque precisa ser de acordo com a sua essência. Vamos continuar aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E aí, o que eu trago, então, sobre o jeito ideal de encontrar a persona? O jeito ideal de encontrar a persona é você sendo você mesmo. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a perceber, talvez você hoje aqui perceba, que quando você faz uma análise dos clientes que você está atendendo hoje, eles são muito parecidos com você. Ele tem, normalmente, os mesmos ideais de vida, tem os mesmos objetivos, às vezes até os mesmos hobbies ou os mesmos pensamentos. Então, como criar essa persona? Observando o cliente que você já atende. Observando essa afinidade que você tem com ele, porque essa afinidade não é à toa. E aí, de forma prática, como que a gente pode criar comunicação? A gente aqui no Hub vai falar muito esse ano sobre comunicação consigo mesmo, comunicação com o outro, comunicação do seu negócio,
comunicação para uma comunidade, para um ambiente empreendedor, um ambiente social. Como que você pode iniciar essa comunicação para se ajustar à sua essência? E aí, lá na frente, vamos ver o que vai acontecer. O primeiro ponto é comunicar a sua história. E comunicar a história do seu negócio. Se você me perguntar qual é o primeiro passo que eu devo dar quando eu inicio um negócio, quando eu começo a movimentar mais a comunicação do meu negócio, conte sua história. E aí tem algumas dicas aqui. Como fazer? Simples. Você pode criar um texto, você pode criar um carrossel, você pode abrir uma live, você pode falar numa roda de negócios, num evento de networking, conversar informalmente com as pessoas. O que elas querem saber, na verdade, é por que você iniciou o seu negócio? Quais são esses objetivos que você tem em desenvolver esse negócio? Como que você chegou até aqui? A gente adora saber a trajetória dos negócios, a linha do tempo dos negócios, e algo um pouco mais profundo, que é quais são seus valores e crenças. Talvez esse ponto seja o ponto mais difícil para você que está iniciando. E aí você pode ficar aqui acompanhando a gente toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, do Hub Delas, que a gente vai sempre trazer algum tema que vai ajudar você a comunicar o seu negócio, e eu prometo que depois eu trago mais falando sobre valores e crenças, que são a forma de você se aproximar muito, mas muito, muito mais do seu cliente. E aí não só persona, não só o cliente novo, mas o cliente que já está dentro de casa, que vai depois te indicar. Então tem toda uma conversa sobre isso. Vamos seguindo aqui, porque eu só tenho 30 minutinhos para dar aula a vocês. E aí, contar a sua história, contar a história do seu negócio, tudo isso envolto por uma comunicação muito genuína. É uma comunicação de forma natural. Eu falo muito, muito, muito. Você vai me ouvir falar bastante sobre isso, que estar no digital, criar conteúdo para a rede social, estar no Instagram, estar aqui no YouTube, no TikTok, na rede que você quiser, precisa ser natural. Você precisa criar dentro da sua rotina de trabalho um momento que você se sinta natural e confortável para estar aqui. E tenha essa comunicação genuína. Porque é ela que faz você estabelecer essas conexões duradouras com o seu público. Com o público que está chegando e com o público que já te acompanha. E aí, não se desespere para construir a sua persona. Concentre-se em ser você mesmo e transmitir a sua mensagem de forma autêntica e com propósito. Aí são 2 pontos interessantes. Primeiro, você precisa ter meta, objetivo. O que você está fazendo no canal que você escolheu? Depois, você precisa encontrar essa forma natural. A autenticidade, ela vem do natural. A autenticidade quer dizer referente ao autor, ou seja, a forma como ele faz. E a forma como ele faz, sem julgamento, sem comparação, sem você ter medo do que vão falar, só acontece quando você consegue encontrar o seu natural. Aí eu vou trazer algumas dicas aqui de como você começar a se comunicar de forma autêntica. Porque a comunicação natural, essa comunicação autêntica, ela só vai vir com o tempo. No início você vai fazer, você vai se julgar, você vai ficar olhando os seus trejeitos, você vai ter frio na barriga, eu tenho até hoje, você vai achar que você não está fazendo certo. Ao longo do tempo, você vai melhorando isso aí. Aí eu trago 2 conceitos que eu acho super importante trazer aqui para vocês hoje. São os conteúdos que eu chamo de... Eu chamo não, que eu ouvi isso de um mentor, e aí eu estou utilizando porque eu achei muito pertinente.
são os conteúdos de feridas abertas ou conteúdos de cicatrizes criadas. O que são os conteúdos de feridas abertas? É aquele conteúdo da pessoa, da empreendedora, que ela ainda está no processo de transformação. Está no processo de montar empresa, está no processo de terapia, está no processo de relacionamento, ou como eu, num processo que eu estive de me despertar e me aceitar de forma como eu sou para poder estar aqui comunicando para vocês. E aí esse conteúdo é um conteúdo imerso de aprendizados. É um conteúdo daquele que compartilha a caminhada. E aí eu me lembro, quando a Alana montou o Hub, ela compartilhou com a audiência que ela já tinha todo o processo de montagem do negócio. Conte a sua história. Lá no início eu falei sobre isso. Então, é um momento de compartilhar essa caminhada. Os leads que foram chegando no Instagram, que era o que ela mais utilizava, foram chegando para acompanhar essa caminhada. E quando ela fez o lançamento, as vagas acabaram rapidinho, porque as pessoas se conectaram com ela, com aquele propósito dela, acompanharam aquela trajetória, e aí, sim, estavam muito mais próximas para receber uma oferta. O evento seria uma oferta, e elas aderiram a essa oferta. Tudo bem, são conteúdos com menos profundidade, mas são conteúdos que conectam, sim. Por que eu fiz questão de trazer isso aqui? Porque muitas vezes a empreendedora ela fica com medo de trazer conteúdo aqui na rede, porque ela ainda está nesse processo. E aí ela acha que ela precisa ter autoridade, que ela precisa saber falar exatamente tudo, que ela precisa dominar tudo. E não, você pode contar como que você está, até o ponto que você está, porque são conteúdos menos profundos, mas que vão gerar o gatilho de familiaridade, que foi o que eu falei, que aconteceu com o Hub, e o gatilho de expectativa. A pessoa vai ali te acompanhando. É a novelinha da vida real. E você, com uma estratégia, porque aí você precisa de objetivos e metas, com uma estratégia, você começa a sensibilizar as pessoas em relação à solução que você tem. E você começa a atrair as pessoas que são muito parecidas com você, porque isso já acontece naturalmente. Você criando o formulário da persona ou não, isso já acontece naturalmente. As pessoas que são mais próximas e mais familiares, e que têm mais afinidade com o que você está comunicando, vão chegar mais próximo. Aí eu volto um pouquinho. Por isso que não seja uma pantera vivendo vida de gato. Seja uma pantera vivendo vida de pantera. E os conteúdos de cicatrizes. São os conteúdos de quem já passou pela transformação, de quem já viveu aquilo ali, já entendeu a importância de passar pelo processo, já entendeu a importância de ter aquela cicatriz ali e olhar e dizer, ó, eu sobrevivi a isso, eu passei por isso, e agora eu posso lhe ensinar. E agora eu posso te ensinar esse processo que eu já passei. E aí sim, são conteúdos que entregam mais valor e são conteúdos que fazem com que o lead, o público, a audiência consuma mais o que você tem a vender, porque ele enxerga que você pode ser uma transformação para ele. O seu produto, o seu negócio, o seu curso, a sua mentoria, o seu atendimento pode gerar transformação neles. Então, existem dois tipos de formas de comunicar, principalmente aqui para a rede social. A sua transformação, seu processo, e aos pouquinhos você vai comunicando os seus produtos, aquilo que você já viveu, que você tem a experiência para compartilhar e para oferecer. E assim como serviços. Hoje, eu e a Alana, a gente tem uma empresa de marketing de serviços
e a gente conectou as pessoas, mostrou a elas o que a gente pensava sobre marketing, e a partir dali a gente foi mostrando a elas, ó, agora a gente tem essa solução, a gente tem essa solução, porque a gente já fez com o nosso negócio, porque a gente já fez com algum cliente. Então, a gente consegue trazer um valor mais alto, né, entregar mais valor, e aí sim o preço começa a subir. E aí eu falo, né, foi como repensar a persona através da sua apresentação, através da apresentação do seu conteúdo, da sua história, de você ser natural. E aí, a fórmula dos conteúdos autênticos, além de todo o conteúdo mesmo, é muito mais muito mais o sentir, é muito mais a forma de se expressar, porque a gente sabe que a comunicação é muito mais 80% comportamento, ações, gestual, atitudes, quando você está muito próxima de alguém, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de agir com o cliente, do que o que você está falando. E aí, olhe com carinho para a sua história e ensine a partir dela. Porque existe, mas existe mesmo, uma grande oportunidade de você ser você mesma. E aí sim ser bem-sucedida. Aqui, o convite é para você se libertar e deixar de ser uma agradadora. É um conceito que eu trago, que às vezes eu já passei por isso. Às vezes a gente fica ali buscando como que vai fazer e medindo todos as nossas formas de falar, os trejeitos, o linguajar, tentando agradar os outros. E aí o que acontece no final é que a gente desagrada a nós mesmos. A gatinha lá do início da história, ela não sabia que ela não era uma gata. Ela não sabia que ela estava vivendo na essência errada. Às vezes, a gente também não sabe que a gente está comunicando de forma que não é a nossa. Está comunicando de forma como a outra pessoa, um concorrente faz, querendo ser igual. E aí a gente não vai conseguir. Aí você não vai conseguir. Por isso que o convite dessa aula, bem rapidinha, é você se libertar e deixar de ser uma agradadora. Porque sobreviver ao digital é perder o medo de desagradar. E aí, em um outro momento, eu trago para vocês um outro conceito que a gente fala, que é o conceito de levantar bandeiras. Muito dentro dessa comunicação da sua história, dos seus valores, é levantar bandeiras e descer do muro. São dois conceitos que eu trago bastante aqui e que para o digital é super importante. Você precisa mostrar aquilo que você acredita. E aí sim, você vai conectar com as pessoas corretas. Seja você mesmo e assuma a sua verdadeira essência. E aí sim, você vai atrair clientes por meio da sua autenticidade, da energia verdadeira que você transmite. A verdadeira maneira hoje de trabalhar persona é você entender quem é você, comunicar quem é você, estar na sua verdadeira essência, se desapegar dessa mania de querer agradar e do politicamente correto, óbvio, que a gente não vai fazer o que também o respeito ao outro prega, né, as normas de conduta são importantes, mas você precisa extravasar, você precisa deixar de ter medo e expressar a sua verdadeira energia. E aí sim, você vai, ao longo do tempo, trazendo essa reflexão. Quais são esses clientes que estão chegando perto de mim? Quem são esses clientes que eu já tenho atendido? E aí sim, você, através do que você já tem, você começa a definir o que aí eu já não chamo mais de persona, eu chamo do cliente dos sonhos, porque a gente atende vários tipos de cliente. A gente vai
atrair pessoas que são muito próximas e afins com a nossa comunicação, e aí a nossa comunicação por essência com a nossa essência. Mas, de todo aquele público que a gente atinge, de todo aquele público que você atinge, existe um que é o que lhe rende mais, o que consome mais, o que te dá menos trabalho, ou o que te dá mais satisfação. Esse é o cliente dos sonhos. Eu deixo aqui para uma próxima aula. Você diz aqui no comentário se você tem interesse em saber como que identifica esse cliente dos sonhos. Então, troca a ideia de que só vou começar a trabalhar a minha comunicação depois que eu definir minha persona. Viva a sua essência. Comunique a sua essência, a essência do seu negócio, a história do seu negócio. E aí comece a observar quem são as pessoas que vão chegando para perto de você. Aí sim, você está trabalhando com as oportunidades que estão vindo, que são as oportunidades certas para você. Porque não existe oportunidade certa e errada. Existe o que é certo para você, para o seu negócio. Existe o cliente ideal para o seu negócio. Aquele cliente que entende o seu valor, que entende o valor do seu negócio. E aí sim, ele é a sua persona, se você quiser ainda dizer, trabalhar com esse termo persona, porque eu já aboli. De tudo isso, o que é mais importante para você iniciar? Você entendeu sobre a essência, você entendeu sobre os conteúdos, os dois tipos de conteúdo que eu oriento aqui, trazer no início. Mas tudo isso não vai funcionar se você não tiver algo que é uma das habilidades que a gente vem desenvolvendo a Hub dela junto com as sócias, que é capital emocional. Já ouviu falar? Condição interna de dar conta das condições externas. E haja condição externa para nossas empreendedoras desse nosso país, com todas essas dificuldades que nós encontramos. E com as dificuldades que nós encontramos de todas as crenças, de todos os medos, de todos os julgamentos que existem em torno da mulher empreendedora. Desenvolver o seu capital emocional. Condição interna de dar conta das condições externas. E aí eu trago 3 pontos que são importantes e que a gente pode ajudar. Como fazer? Primeiro, se coloque em aprendizagem constante. E aí tem um outro termo, resiliência. Entender que aquele objetivo que você traçou, aquele resultado que chegou, talvez não seja o resultado que você esperava, mas não desanime, aprenda com ele. O que você fez que deu certo, o que não deu certo, o que não deu certo, como é que eu faço para continuar para que na próxima vez dê certo. O que eu fiz de errado? Então, essa aprendizagem constante. Não é só a aprendizagem de entrar em curso, de ler livro, mas a aprendizagem de entender que todo resultado é um resultado. Todo resultado analisado traz a aprendizagem para você. O segundo, rede de apoio. Óbvio, ser humano é um ser social, é um ser de comunidades. E ele não consegue viver sozinho. Fora os lunáticos, os que têm problemas, que aí eu deixo para a medicina. A maioria gosta de viver em comunidade, gosta de viver em conjunto. E aí, aqui no Hub delas, a gente traz essa rede de apoio, de você estar num ambiente em que pessoas vão estar passando pelo que você está passando, pessoas vão estar passando, já passaram um pouquinho, alguns meses, alguns anos à frente de você e podem te ajudar, porque tem um olhar solidário, porque tem uma conexão de propósitos, e aí pode te ajudar. Estar sozinha, empreendendo, já basta os empreendedores que são individuais, que muitas vezes iniciam um negócio sozinho, sem apoio da família, sem apoio de pessoas que são próximas, porque quantas vezes a gente já ouviu falar, pô, vai procurar um emprego, tá difícil aí, deixe de sonhar, várias coisas dessas. E aí tem a rede de apoio para estar lhe ajudando a criar e fortalecer esse capital emocional. E se desafie.
vocês sabem, quem me acompanha, que está aqui na rede, fazendo aula, falando ao vivo, é um desafio para mim. E vocês não têm noção do quanto que eu desenvolvi, do quanto que os meus negócios se desenvolveram por eu me propor a me colocar no desafio. Fora que empreender já é um desafio, não é, meninas? Então, a aprendizagem constante, rede de apoio e desafios. E aí, a gente junta tudo isso aqui no Hub Delas. Nós temos rede de apoio, nós temos capacitação. Essa aula, inclusive, é um dos projetos de capacitação para as nossas sócias, e aí a gente está abrindo aqui de forma gratuita para o público geral por um período determinado. Depois essa aula sobe lá para a comunidade e fica exclusiva para as nossas sócias. E desafios, porque é o que a gente mais propõe a elas, estando dentro da comunidade, são pequenos desafios que vão fazer com que você vá desenvolvendo, que elas vão desenvolvendo essas habilidades, que elas vão perdendo medo, que elas vão crescendo como pessoas e crescendo os seus negócios. Então, se você tem interesse, aponta a câmera para o QR Code, vem falar com a gente. Lá no nosso site tem todas as informações e, precisando, o nosso comercial está disponível para atender vocês. E sobre essa aula, vai ficar aqui no YouTube, ela fica por enquanto, até o final de março. Essas primeiras a gente está liberando e depois ela vai lá para a comunidade. Então, assista, comente, convide uma amiga que precisa entender, que precisa estar dentro desse ambiente, que precisa desenvolver certas habilidades. Assista as outras que já se passaram e fica o meu convite para você vir conhecer o Hub Delas e o nosso ponto de encontro toda segunda-feira, às 11 horas, aqui no YouTube do Hub Delas. Eu terminei não me apresentando, mas eu acho que vocês já me conhecem. Eu sou Fernanda Menezes, sou sócia de Alana. Nós somos as mentoras, as cabeças, as idealizadoras, as doidas que resolveram criar essa comunidade do Hub Delas para fomentar mais o empreendedorismo, para ajudar as mulheres a melhorarem as suas habilidades, a interagirem mais, a aprenderem a fazer networking de forma afetiva e de forma estratégica, e tentando aí melhorar todos os negócios femininos que já sofrem tanto. Então, fico por aqui, um beijo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque toda vez que a gente subir material, você vai poder ser notificada. E até a próxima. Tchau, tchau.